Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 291º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Jeremias, capítulos 49 e 50, livro de Jonas, capítulo 1, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 56. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulos 49 e 50. Profecia a respeito dos amonitas. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Não tem herdeiro? Então por que Milcom herdou o território de Gade e o seu povo mora nas cidades dessa tribo? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir o alarido de guerra em Rabá dos filhos de Amon. Ela se tornará um montão de ruínas e as suas aldeias serão queimadas. E Israel retomará a herança que lhe havia sido tirada, diz o Senhor. Chore, povo de Esbom, porque a cidade de Ai foi destruída. Gritem, filhos de Rabá. Vistam roupas feitas de pano de saco, lamentem e deem voltas por entre as muralhas, porque Milcom irá para o cativeiro, junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Por que você se orgulha nos seus vales férteis, ó filha rebelde, que confia nos seus tesouros, dizendo: quem me atacará? Eis que de todos os lados trarei terror sobre você, diz o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e não haverá quem consiga reunir os fugitivos. Mas depois disto mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Profecia a respeito dos edomitas. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: por acaso não existe mais sabedoria em Temã? Será que pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu a sabedoria deles? Fujam, voltem. Escondam-se em cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se os que colhem uvas fossem até você, não deixariam pelo menos alguns cachos? Se ladrões viessem de noite, não danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi Esaú, descobri os seus esconderijos, e não poderá se esconder. Está destruída a sua descendência, bem como os seus irmãos e vizinhos, e ele já não existe. Deixe os seus órfãos, que eu os guardarei em vida, e as suas viúvas podem confiar em mim. Porque assim diz o Senhor: se até os que não estavam condenados a beber o cálice terão de bebê-lo, por que você ficaria impune? Você não ficará impune, mas certamente beberá esse cálice,
porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra será objeto de horror, de deboche, de desolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em ruínas perpétuas. Os pecados e o castigo de Edom. Eu ouvi uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer: reúnam-se e venham atacar Edom. Preparem-se para a guerra. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, desprezada entre os povos. O terror que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. Você que vive nas fendas das rochas e ocupa as alturas dos montes, ainda que eleve o seu ninho como a águia, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Assim Edom será objeto de horror. Todo aquele que passar por ele ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nele homem algum. Eis que, assim como o leão sobe da floresta do Jordão contra o rebanho em pasto verde, assim, no momento, farei com que Edom fuja dali, e estabelecerei sobre ele a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra Edom e os planos que ele fez contra os moradores de Temã. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá com o estrondo da sua queda e os seus gritos serão ouvidos até o Mar Vermelho. Eis que um inimigo como águia subirá, voará e estenderá as suas asas contra Bosra. Naquele dia o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. Profecia a respeito de Damasco. A respeito de Damasco, as cidades de Amate e Arpade estão envergonhadas e, tendo ouvido más notícias, cambaleiam. São como o mar agitado que não se pode sossegar. Damasco está enfraquecida, virou as costas para fugir. Tremor tomou conta dela. Angústia e dores lhe sobrevieram como de mulher que está dando à luz. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade da alegria. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças. Todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, o qual queimará os palácios de Ben-Hadad. Profecia a respeito de Quedar e de Azor. A respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que foram derrotados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, assim diz o Senhor: levantem-se e ataquem Quedar, destruam esse povo do Oriente. Eles pegarão as suas tendas, os seus rebanhos. Levarão embora as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos. E lhes gritarão: há terror por todos os lados. Fujam, afastem-se para bem longe. Escondam-se em cavernas, ó moradores de Azor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou uma decisão e formou um plano contra vocês. Levantem-se, babilônios, e ataquem uma nação que vive em paz e sem desconfiar de nada, diz o Senhor, que não tem portões nem ferrolhos. Eles vivem isolados. Os seus camelos serão para presa, e os seus muitos rebanhos de gado serão levados como despojo. Espalharei a todos os ventos aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, e de todos os lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. Azor se tornará em morada de chacais, um lugar desolado para sempre. Ninguém vai morar ali, homem nenhum habitará nela. Profecia a respeito de Elão.
Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos da terra e os dispersarei na direção de todos esses ventos. E não haverá país aonde não cheguem os fugitivos de Elão. Farei com que o povo de Elão trema diante dos seus inimigos e diante dos que querem matá-los. Farei vir sobre os elamitas o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os oficiais, diz o Senhor. Mas nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Profecia a respeito da Babilônia. Palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por meio do profeta Jeremias. Anunciem entre as nações, proclamem e levantem um estandarte. Proclamem, não encubram nada. Digam: Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado, Marduque foi destruído, as suas imagens estão cobertas de vergonha e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte veio contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Tanto as pessoas como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel voltarão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho que leva a Sião, com o rosto voltado para lá, e dirão: Venham, vamos nos unir ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. O meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Andaram de monte em monte e se esqueceram do seu aprisco. Todos os que as acharam as devoraram. Os seus adversários diziam: Não é culpa nossa, porque eles pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos caldeus, sejam como os bodes que vão adiante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei vir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela. Assim ela será tomada. As flechas deles serão como guerreiros bem treinados, que nunca voltam de mãos vazias. A caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearem se fartarão, diz o Senhor. Ainda que se alegrem e exultem, ó saqueadores da minha herança, ainda que saltem como um bezerro no pasto e fiquem rinchando como um cavalo fogoso, a mãe de vocês ficará profundamente envergonhada. Aquela que os deu à luz será humilhada. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada, mas ficará totalmente deserta. Quem passar pela Babilônia ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Ponham-se em ordem de batalha ao redor da Babilônia. Todos vocês que manejam o arco, atirem contra ela. Não poupem flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritem contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu. As suas torres caíram e as suas muralhas vieram abaixo. Esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela. Façam com ela o que ela fez com os outros. Eliminem da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice no tempo da colheita. Por causa da espada do opressor, cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. A volta de Israel. Israel é cordeiro desgarrado que os leões afugentaram.
Primeiro, o rei da Assíria o devorou e, por fim, Nabucodonosor lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Farei Israel voltar para a sua morada e pastará no Carmelo e em Bazã. Matará a sua fome na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, se sairá em busca da iniquidade de Israel, mas ela já não existirá. Procurarão os pecados de Judá, mas eles não serão encontrados, porque perdoarei aqueles que eu deixar como remanescente. A condenação da Babilônia. Ataque a terra de Merataim e os moradores de Pegode, mate e destrua tudo após eles, diz o Senhor, e faça tudo o que lhe ordenei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição. Como está quebrado, feito em pedaços o martelo de toda a terra, como a Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. Preparei uma armadilha, ó Babilônia, e você, sem se dar conta, caiu nela. Você foi surpreendida e apanhada porque desafiou o Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos Exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Venham contra ela de todos os confins da terra. Abram os seus celeiros, façam dela montões de ruínas, destruam-na por completo. Não deixem sobrar nada. Matem à espada todos os seus touros, que sejam levados para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Convoquem uma multidão de flecheiros para que ataquem a Babilônia. Acampem-se ao redor dela e não deixem ninguém escapar. Retribuam-lhe segundo a sua obra. Façam com ela o que ela fez com os outros, porque ela procedeu com arrogância contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra você, cidade orgulhosa, diz o Senhor dos Exércitos, porque chegou o seu dia, o tempo em que hei de castigá-la. Então o orgulhoso tropeçará e cairá, e não haverá ninguém que o levante. Porei fogo nas suas cidades, o qual queimará todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos aqueles que os levaram cativos os retêm e não querem deixá-los ir embora. Mas o Redentor deles é forte, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente defenderá a causa deles para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. Diz o Senhor: a espada virá sobre os caldeus, sobre os moradores da Babilônia e sobre os seus príncipes e os seus sábios. A espada virá sobre os adivinhos, e eles se tornarão tolos. Virá sobre os valentes dela e ficarão apavorados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros de guerra. Virá sobre os mercenários que estão no meio dela, e eles ficarão com medo, como se fossem mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas, e estas secarão. Porque é uma terra de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Por isso as feras do deserto com os chacais habitarão na Babilônia. Também os avestruzes habitarão nela. Nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração.
como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos, como guerreiros em ordem de batalha, contra você, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e as suas mãos desfaleceram. A angústia se apoderou dele e dores, como de mulher que está dando à luz. Eis que, como o leão sobe da floresta do Jordão contra o rebanho em pasto verde, assim, num momento, farei com que ela fuja dali, e estabelecerei sobre ela a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra a Babilônia e os planos que ele fez contra a terra dos caldeus. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá com o estrondo da tomada da Babilônia, e o seu grito será ouvido entre as nações. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 49, versículo 1.a. Assim como os moabitas, os amonitas eram resultado da união incestuosa de Ló com suas filhas, referência a Gênesis 19, versículos 30 a 38, e eram inimigos dos judeus. Versículo 1.b. Os moanitas se mudaram para território de Israel quando a Assíria levou o reino do norte para o cativeiro em 722 a.C. Aquele povo tomou Gade e outras cidades, pensando que os judeus jamais voltariam. O título Moloque, nos versículos 1 a 3, pode ser traduzido por rei, o que indica o nome do deus-chefe dos Amonitas, conforme 1 de Reis, capítulo 11, versículos 7 e 33. E era também usado como título réu. Os amonitas se orgulhavam de que seu Deus era mais forte do que o Deus de Israel. Mas um dia, Israel expulsará aqueles que o expulsaram, os amonitas, conforme Jeremias 49, versículo 2. Compreendendo o versículo 4, os amonitas se vangloriavam de que seu vale fértil era seguro, porque as montanhas os protegiam por 3 lados. A localização geográfica, contudo, não foi suficiente para deter a invasão. Acontece que Deus havia decretado julgamento para o orgulhoso povo de Amon, e nada em que eles confiavam impediria esse juízo. Compreendendo o versículo 7.a, os edomitas descendiam do irmão mais velho de Jacó, Esaú, a quem Deus havia rejeitado por haver dado sua bênção para Jacó, conforme Gênesis 25, versículos 19 a 34 e versículo 27. Também confere em Gênesis 36. Eles não eram amigáveis com os judeus, mas seu inimigo comum, a Babilônia, fez com que Edom se juntasse a um encontro importante em Jerusalém nos dias de Zedequias, conforme Jeremias 27, versículo 3. Exposição bíblica do versículo 7.b ao 22. As profecias de Obadias e Jeremias concordam entre si. Como não sabemos quando o livro de Obadias foi escrito, não temos certeza se Jeremias inspirou-se no outro profeta ou se ocorreu o contrário. Ocasionalmente, ambos citam um ao outro, deixando claro que o mesmo Deus foi o autor das mensagens. Além disso, os livros de Isaías e Jeremias também contêm uma série de paralelos. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. O julgamento de Edom seria como uma colheita na qual nada seria deixado para trás para os respigadores. Referência Levítico 19, versículo 10, Deuteronômio 24, versículo 21, Rute 2, versículos 1 a 12.
era Deus quem faria o trabalho completo pela primeira vez. Compreendendo o versículo 11, no meio de sua ira, o Senhor se lembra da misericórdia, conforme Abacuque 3, versículo 2, e mostra compaixão pelos órfãos e pelas viúvas, conforme Êxodo 22, versículos 22 a 24 e Deuteronômio 10, versículo 18, incluindo o capítulo 27, versículo 19. Mas o orgulho de Edom o faria em ruínas, como, aliás, o orgulho sempre faz. Exposição bíblica dos versículos 23 a 27. O profeta Isaías condenou Damasco, capital da Síria, conforme Isaías 17. Amós acusou os sírios de terem trilhado o povo de Gileade, conforme Amós, capítulo 1, versículos 3 a 5. Deus iria julgá-los pela desumanidade e brutalidade cometidas contra seu povo, de acordo com Jeremias. Ao ouvir a notícia do exército babilônico se aproximando, os habitantes de Damasco se conturbaram tanto quanto um mar agitado. Eles sentiram-se fracos e frágeis como um doente, e tão cheios de dor como uma mulher em trabalho de parto. Eles abandonaram suas cidades na tentativa de escapar. Mesmo assim, seus melhores jovens foram mortos nas ruas e suas fortalezas acabaram queimadas até o chão. A exposição bíblica dos versículos 28 a 33. Quedar e Azor são dois povos do deserto. Quedar era parente de Ismael, conforme Gênesis 25, versículo 13. A origem de Azor não é clara, mas não deve ser confundido com a cidade de mesmo nome do norte da Palestina, conforme Josué capítulo 11. Compreendendo o versículo 29, essas duas nações árabes nômades viviam da criação de ovelhas e camelos. Quando Nabucodonosor atacou-se entre 599 a 598 a.C., elas perderam tudo. Esses dois povos eram culpados de viver folgadamente, isolando-se dos outros e manifestando orgulho, arrogância e autoconfiança, conforme versículo 31. Eles pensavam que não precisavam de Deus ou da ajuda de qualquer outro povo. Quando Nabucodonosor arremeteu contra eles, aí sim perceberam quanto enganavam a si mesmos. Exposição bíblica dos versículos 34 a 39. Os elamitas eram um povo semita, vizinho dos babilônios, também mencionado no capítulo 25, versículo 25, Gênesis 14, versículo 1, Isaías 11, versículo 11, capítulo 21, versículo 2, capítulo 22, versículo 6, Ezequiel 32, versículo 24 e Daniel 8, versículo 2. Seu país estava localizado além do rio Tigre, cruzando a Babilônia, e se tornou por fim parte do Império Medo-Persa. Deus deu a Jeremias essa profecia em 597 a.C., aproximadamente durante o reinado de Zedequias. Exposição bíblica dos versículos 35 a 36. Os soldados elamitas eram conhecidos por sua habilidade com arco e flecha, mas Deus prometeu quebrar-lhes as armas. Ele comparou o exército babilônio a uma tempestade que não só se alastra por todos os lados, como também dispersa as pessoas em todas as direções, conforme versículo 36. Sempre que uma nação era derrotada, os vencedores podiam colocar o trono de seu rei no portão da cidade, conforme capítulo 1, versículo 15, capítulo 39, versículo 3, capítulo 43, versículos 8 a 13. E é isso que Deus prometeu fazer em Elão, conforme capítulo 39, versículo 38. O Senhor iria fazer com que soubesse que Ele era o Rei. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 50, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Deus declara guerra tanto contra a Babilônia como contra seus deuses. A palavra traduzida por imagem significa pelotas de estrume. Já a palavra traduzida por ídolos significa blocos de madeira. A opinião do Senhor sobre os ídolos era essa: os invasores viriam do norte, assim como Nabucodonosor, para conquistar Judá. Referência capítulo 1, versículos 11 a 15.
Exposição bíblica dos versículos 4 a 10. Deus viu que o povo de Israel era como ovelhas perdidas sem pastor, um rebanho muito oprimido tanto por seus líderes como pelos que o capturaram. Embora a aplicação imediata seja o retorno dos exilados da Babilônia, a referência final inclui o ajuntamento dos judeus nos últimos dias. Exposição bíblica dos versículos 11 a 13. Aqui vemos porque Deus estava destruindo tamanho império. Para começar, os babilônios estavam satisfeitos em terem subjugado e devastado Judá. Sim, a Babilônia foi instrumento do Senhor para castigar seu povo pecador, mas os babilônios foram longe demais e tiveram prazer naquilo. Eles agiram como um bezerro alegre, brincando entre os grãos e comendo-os até se saciar. Qualquer nação que tenha amaldiçoado os judeus será definitivamente amaldiçoada por Deus, conforme Gênesis 12, versículos 1 a 3. Exposição bíblica dos versículos 14 a 16. Assim como a Babilônia havia sido instrumento de Deus para castigar Judá, os invasores, Ciro, como Medo, persas e depois Alexandre, com seu exército grego, seriam instrumentos do Senhor para derrotar a Babilônia. O Senhor falou com os exércitos e invasores e ordenou-lhes que preparassem as armas e dessem um brado de vitória, pois iriam vencer a batalha. Esse não foi um conflito comum, mas a vingança do Senhor. Referência versículo 15. Exposição bíblica dos versículos 21 a 27. O Senhor estava no comando da invasão e suas ordens deviam ser cumpridas de forma explícita. Babilônia, o bastão, conforme Isaías 10, versículo 5, foi quebrada. Babilônia foi apanhada pela armadilha de Deus e não poderia escapar de suas armas. Suas belas jovens seriam abatidas como gado, pois o dia do juízo sobre ela havia chegado. Exposição bíblica do capítulo 50, versículo 29 ao capítulo 51, versículo 26. Deus reúne os exércitos contra a Babilônia. O primeiro comando foi: anunciem e proclamem entre as nações, conforme capítulo 50, versículo 2, e agora era: convoque os flecheiros contra a Babilônia, conforme capítulo 50, versículo 29. O Todo-Poderoso ordenou que os exércitos Medo, persas e mais tarde os gregos atirassem para matar, não permitindo que ninguém escapasse. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jeremias, capítulo 50, trago o versículo 41. O Senhor chamou a atenção dos babilônios para o grande exército que ele havia trazido do norte, uma força militar cruel, desprovida de misericórdia, cuja marcha soava como um bramido do mar. Referência, versículo 42. Tal relatório paralisou o rei de Babilônia, como um leão faminto à procura de presas. Referência, capítulo 49, versículo 19. Ciro e depois Alexandre atacariam Babilônia, e ninguém seria capaz de resistir a ele. O servo escolhido de Deus sempre terá êxito. O julgamento do Senhor sobre a Babilônia seria como a peneira do trigo. A grande Babilônia seria desintegrada como palha, juntamente com seus ídolos. Vamos para a leitura no livro do profeta Jonas, capítulo 1. O chamado de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você?
agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jonas, capítulo 1, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Jonas pôs-se em apuros porque suas atitudes estavam erradas. Para começar, ele teve uma atitude errada em relação à vontade de Deus. Obedecer à vontade do Senhor é tão obrigatório para o servo de Deus quanto o é para as pessoas a quem este servo ministra. Ao obedecermos à vontade de Deus, encontraremos nosso alimento espiritual. Referência João 4, versículo 34. Esclarecimento, referência João 7, versículo 17. Capacitação, referência Hebreus 13, versículo 21. Para Jesus, a vontade de Deus era o alimento que saciava sua fome. Para Jonas, a vontade de Deus era o remédio que o deixava engasgado. Compreendendo o versículo 1, Jonas provavelmente era um homem popular em Israel, porque se cumpriu seu prenúncio de que a nação recuperaria dos inimigos seu território perdido. Referência 2 de Reis, capítulo 14, versículo 25. Aqueles eram dias de paz e prosperidade para Israel, mas eram dias de outono pouco antes do terrível inverno do juízo. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Deus chamou os judeus para serem uma bênção para todas as nações da terra. Referência a Gênesis 12, versículos 1 a 3. Contudo, toda vez que estavam fora da vontade de Deus, eles causavam problemas em vez de bênçãos. Jonas trouxe problemas para um barco cheio de marinheiros pagãos porque fugiu da vontade de Deus. Considere tudo o que Jonas perdeu por não ser bênção para os outros. Compreendendo o versículo 4, Jonas perdeu a voz de Deus. Não lemos que a palavra do Senhor veio a Jonas, conforme versículo 1, mas sim que uma grande tempestade vinha das águas. Deus já não mais estava falando com o profeta por meio de sua palavra. Ele estava falando com ele por meio de suas obras. O mar, o vento, a chuva, o trovão e até o grande peixe. Tudo na natureza obedeceu a Deus, menos seu servo. Compreendendo o versículo 5, Jonas também perdeu sua força espiritual. Ele foi dormir durante uma terrível tempestade e não se preocupou nem um pouco com a segurança dos outros.
Os marinheiros estavam atirando as cargas do navio ao mar e Jonas estava prestes a perder tudo. Mesmo assim, ele dormia. Compreendendo o versículo 6, outra coisa que Jonas perdeu foi o seu poder na oração. Os marinheiros pagãos invocaram a ajuda de seus deuses enquanto o profeta do Senhor dormia. Naquele momento, o capitão pediu a Jonas para orar, mas só vemos uma palavra de oração saindo de seus lábios quando ele estava dentro do peixe. Conforme capítulo 2, em vez disso, os marinheiros é que clamam ao Deus verdadeiro. Conforme versículo 14. Mesmo sendo Jonas o único homem a bordo que sabia orar a ele, é claro que Jonas primeiro teria que confessar seus pecados e decidir obedecer a Deus, algo que ele não estava disposto a fazer. Exposição bíblica dos versículos 7 a 10. Jonas perdeu seu testemunho. Ele certamente não estava fazendo jus ao seu nome, pois seu nome significa pomba, e a pomba é um símbolo de paz. O nome do pai de Jonas era Amitai, que significa fiel, sincero, algo que o profeta não era. Já vimos que Jonas não estava à altura de seu chamado como judeu, pois ele havia trazido problemas a todos em vez de bênção. Tampouco correspondia à sua vocação de profeta, pois não tinha mensagem alguma de Deus para os que estavam à sua volta. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jonas, capítulo 1, trago o versículo 17. O sinal de Jonas é visto em sua experiência de morte, sepultamento e ressurreição no terceiro dia, e foi, aliás, o único sinal que Jesus deu à nação de Israel. Referência a Mateus 12, versículo 39, capítulo 16, versículo 4, Lucas 11, versículo 29. Alguns estudiosos ficam incomodados com a expressão 3 dias e 3 noites, especialmente porque tanto as Escrituras como a tradição indicam que Jesus foi crucificado na sexta-feira. Para proteger a integridade das Escrituras, alguns sugerem que a crucificação ocorreu na quinta-feira ou até na quarta-feira, mas para os judeus, uma parte de um dia era vista como um dia inteiro. Por isso, não precisamos interpretar 3 dias e 3 noites, conforme Mateus 12, versículo 40. Com o sentido de 72 horas. Na verdade, não podemos provar que Jonas ficou dentro do peixe por 72 horas exatas. O ponto importante é que, séculos após o evento, Jonas se tornou um sinal para os judeus e apontou Jesus Cristo para eles. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 56. A cura do endemoniado Gerazeno. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido.
Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que os deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. O pedido de Jairo. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. A cura de uma mulher enferma. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. A ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se! Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 8, dos versículos 26 a 56, é a exposição bíblica dos versículos 26 a 33. Mesmo os demônios creem. Conforme Tiago 2, versículo 19, eles creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que possui autoridade para comandá-los. Sabem também que existirá um julgamento futuro, referência a Mateus 8, versículo 29, e têm convicção de que há um lugar de tormento para o qual Jesus poderia enviá-los, o abismo, referência a Lucas 8, versículo 31. Eles também criam na oração, pois os demônios imploram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Eles pediram para serem enviados para os porcos, e Jesus atendeu-lhes o pedido. Exposição bíblica dos versículos 40 a 48. O contraste aqui é interessante, pois mostra a variedade de pessoas que vieram a Jesus para obter ajuda. É dito o nome do homem, Jairo, mas o da mulher é omitido.
Jairo era um dirigente rico, mas a mulher era uma pessoa empobrecida que havia gasto todo o seu dinheiro tentando se curar. Aqui estava um homem intercedendo pela filha e uma mulher esperando obter ajuda para si mesma, e ambos se lançaram aos pés de Jesus. Jairo havia sido abençoado com a sua filha por 12 alegres anos e agora estava para perdê-la. Enquanto a mulher experimentara 12 anos de sofrimento por causa de sua condição e agora esperava ficar bem. Compreendendo o versículo 47, esta confissão pública aconteceu por causa dela. Foi uma oportunidade para ela confessar Cristo e glorificar Deus. Caso houvesse se escondido entre a multidão, a mulher não teria conhecido Jesus pessoalmente, nem teria ouvido suas palavras de conforto e segurança, conforme versículo 48. Todavia, sua confissão serviu de encorajamento a Jairo, que logo veria que a sua filha morrera e, quem sabe, ele culpou a mulher pelo atraso. Os 12 anos de provação da mulher havia acabado e o mesmo Cristo que operara milagre em sua vida ajudaria a Jairo. Compreendendo o versículo 48, esta mulher tinha uma necessidade secreta, um fardo que ela carregava havia 12 longos anos. Isso afetara fisicamente, tornara sua vida difícil, mas também a afetara no aspecto espiritual, pois a hemorragia a tornara cerimonialmente impura, inapta, portanto, a participar da vida religiosa nacional, conforme Levítico 15, versículos 19 a 22. Ela estava impura, desamparada, desencorajada e desesperada, mas, quando foi ter com Jesus, sua necessidade foi suprida. Sua fé era quase supersticiosa, mas o Senhor a honrou. Aleluia! E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 56. Trago a exposição bíblica dos versículos 54 a 56. A ressurreição é uma figura do modo como Jesus Cristo salva os pecadores perdidos e os tira da morte espiritual. Referência a João 5, versículo 24 e Efésios 2, versículos 1 a 10. Os evangelhos registram 3 ressurreições, embora Jesus tenha provavelmente operado mais desses milagres. Em cada caso, a pessoa ressurreta dava sinal de vida. O filho da viúva começou a falar. Lucas 7, versículo 15. A filha de Jairo andou e até comeu, e Lázaro foi desenrolado da mortalha. Referência a João 11, versículo 44. Quando um pecador perdido é ressuscitado dos mortos, isso se torna notório por seu falar, por seu andar, por seu apetite e por sua mudança de roupa. Referência a Colossenses 3, versículos 1 e 2. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.